Nesse vídeo, você vai finalmente entender o que é simulação numérica. A gente vai falar sobre como funciona, para que serve, quais são as indústrias que mais utilizam essa ferramenta, quais são as indústrias que vendem os softwares dessa ferramenta e muitos exemplos, tanto de manufatura quanto de aplicações em geral. Então, a palavra simulação vem de simulatione, no latim, que vem do verbo simulare, que é fingir, imitar. Então, a gente está falando de uma imitação do mundo que tenta representar comportamentos físicos de problemas diversos. No nosso contexto, a gente está falando de resolução de equações da física, porque simulação pode ser aplicada a diversos contextos. Aqui a gente está fechado nesse contexto de problemas físicos, equações físicas. Então, as simulações que a gente está falando são numéricas. São numéricas porque são vários cálculos realizados em série dentro do computador. Normalmente, quem realiza esse cálculo são os processadores, CPUs, e as GPUs, as placas gráficas, as NVIDIAs da vida, por exemplo. Como o computador sabe quais são os cálculos que ele precisa fazer? Ela faz isso partindo do modelo do caminhão em 3D. Então, o arquivo CAD, famoso arquivo CAD, a modelagem do corpo que você quer trabalhar e transforma esse corpo em pedacinhos, que são a malha. Esses quadradinhos compõem toda a geometria do caminhão. A partir dali, a gente pode colocar todas as características daquele problema, material, carregamentos, e aí ele vai saber o que, que ele precisa calcular. Então, o computador, depois de ter as informações da malha, que nesse caso aqui está nesse retrovisor, ele precisa ter essa informação em malha, e aí ele converte essa informação numa matriz, através de álgebra linear e a metodologia numérica por trás, né? Se for elementos finitos é de uma forma, volumes finitos é de outra, elementos discretos é de outra. No escopo desse vídeo, a gente não vai abordar os métodos em si. Futuramente eu vou lançando vídeos abordando a parte técnica dessa conversão numérica, porque isso é quase matemático e não físico. Mas aqui nesse vídeo também não vai fazer parte do escopo falar da física de cada um dos problemas. A gente quer falar do mercado e dos modelos. Então, o computador pega aquela malha espacial, pega aqueles nós e aqueles elementos, converte numa matriz e a partir daquela matriz ele consegue calcular o problema. Como ele calcula o problema? Ele calcula pouco a pouco. Ele não faz como a gente fazia durante a escola, que a gente mirava num problema e sabia, o carro tem que ir de lugar X até lugar Y, então tem um deslocamento de tanto. Qual é o tempo para aquele deslocamento? O computador não faz isso. Ele faz através de iterações, pouco a pouco. Mas não só as iterações lá de cálculo numérico, com métodos para tentar se aproximar da resposta. Não, não é isso. Ele faz pequenos incrementos na direção da grandeza, até chegar naquela grandeza. Então, por exemplo, se eu quero aplicar 50 kilonewtons numa barra para ver a sua deformação, eu vou aplicar primeiro 1 kilonewton, depois mais 2 kilonewtons, 3 kilonewtons, e assim eu vou indo em direção à minha resposta. É óbvio que não é a única forma de se calcular, não é o único método, mas todos eles são interativos, tal como este. Às vezes não da mesma forma, mas todos são interativos, tentando ir em direção à resposta e nunca fazendo um cálculo só que chegue à sua resposta final. Então, para que a gente faz o computador passar por essas etapas, por esses cálculos? Por exemplo, voltando ao caminhão que a gente tinha mostrado a malha, para calcular como se comporta a estrutura da cabine perante os carregamentos que vão utilizar aquela cabine. Então, você vai imaginar que aquela cabine é usada por pilotos e você quer saber que tipo de deformações aquele uso induzem. E que você quer saber, em última instância, se aquele material suporta aquela carga. E depois disso, você ainda vai querer saber se aquele material amassa em qual nível de sobrecarga. E então você faz tudo isso através da simulação numérica. Vamos lá, quem são as empresas que fornecem os softwares de simulação numérica? Existem várias, existe uma quantidade praticamente mensurável de softwares de simulação numérica, inclusive porque novos softwares vão sendo lançados ao longo do tempo. Existem softwares muito específicos e os mais generalistas são os que a gente tende a conhecer. Então, a maioria de nós vai ver ou viu durante a faculdade, nós da engenharia,
Ansys, Altair, Abacus. O Altair não está ali no meio porque é o melhor de todos, apesar de ser um incrível software. Eu gosto muito e tem uma particularidade do Altair que eu vou explicar que eu gosto muito, mas a Altair é uma parceira comercial nossa. E vamos fazer treinamentos usando softwares da Altair, inclusive, então por isso que ele está ali em destaque. Altair, qual particularidade que eu ia comentar? A maioria dos softwares pagos, você paga por solver, quase que por física. Então, você vai pagar numa concorrente um software de análise estática, um outro software de análise explícita, um outro software térmico, um outro software de fluidos. Na Altair você paga Altair Units. Então você paga um valor para ter acesso, por exemplo, a 30 Altair Units. A maioria dos softwares da Altair estão ali numa faixa de 15 a 30 Altair Units. Significa que com os 30 que você pagar de licença, você tem acesso a todos os solvers. Então você consegue resolver muito mais problemas, muito mais físicas do que com os outros. Fora isso, o principal software de pré e pós-processamento do mercado, por muito tempo era o dominante, hoje em dia tem alguns concorrentes, mas por muito tempo era o dominante, é o Hypermesh. E o Hypermesh é muito melhor de se trabalhar para fazer malha, para construir problemas, do que os softwares convencionais generalistas que a gente tem, como Abacus, Ansys. Então, você tem uma vantagem de aceleração do seu trabalho usando o Altair, que eu gosto muito. Aqui, a gente tem alguns softwares especialistas e alguns generalistas. Generalistas, ESI, Hexagon, Abacus, Ansys, Altair, todos vão ter um conjunto de módulos parecidos que resolvem a maioria das físicas. E você tem os especialistas, como a Autoform. Eu trabalhei na Autoform, por exemplo, com análise de estampagem. É um software específico de estampagem. Hoje eles estão começando a ter alguns outros módulos, mas muito no mundo da estampagem suplementares à estampagem. E existem muitos outros softwares como esse. Existem softwares específicos de injeção, específicos de soldagem, específicos de fundição, específicos de solos, específicos de óleo e gás, específico de vento, meteorológicos, existem softwares CFD específicos meteorológicos. Então, a gama de softwares é enorme e quando você vai estudar simulação numérica, você vai estudar mais a aplicação e o tipo de problema que você vai resolver do que a metodologia matemática por trás. Vamos lá. Quais são as empresas que usam simulações numéricas? Praticamente todas as indústrias. 99% das grandes empresas ou das empresas que têm produtos físicos de amplo público utilizam simulação numérica. Então, por exemplo, eu que trabalho na parte de comportamento de aço e manufatura com aço, já atendi empresas automotivas, eletrodomésticas, construção civil, indústria pesada, óleo e gás, siderúrgico, e ainda existem empresas navais, eletrodomésticos, muitas outras. Basicamente, qualquer indústria que você conseguir pensar, 99% de chance de usar a simulação numérica. E, bom, vamos falar do fluxo da simulação numérica, certo? E aí a gente viu lá que a simulação numérica ela é uma imitação do mundo para representar o comportamento físico de um problema, né? De um caso que a gente tem em mãos. Então, tudo nasce de um problema. E aí, nesse exemplo anedótico aqui, a gente está partindo de um caso de um dono de uma empresa de aviões que fabrica aviões precisa reduzir o peso dos seus aviões, porque os seus clientes não querem mais comprar um determinado modelo com aquele peso, porque estão dizendo que está sendo muito ineficiente aquele avião. Você que fez treinamento aqui com a Flugel, nos nossos próximos futuros cursos que serão lançados, que tem o certificado Flugel e sabe fazer simulações numéricas, já sabe que você tem uma ferramenta forte na mão para resolver esse problema, redução de peso. Redução de peso, inclusive, é talvez 80% de todo o meu trabalho é redução de peso em produtos diversos, em equipamentos diversos. E muitas vezes não é pura e simplesmente por uma questão financeira. Tem vários outros aspectos de performance, e nem sempre performance é motivado exclusivamente por dinheiro, que dependem também de peso.
Então, um carro, ele economiza combustível porque pesa menos. Então, às vezes, você tem um aspecto de performance mais atrelado à, à redução do peso do que propriamente dito o dinheiro no final, na ponta. Mas é isso. Você, como uma pessoa que sabe fazer simulação, você sabe que você vai ter que partir do 3D. Você tem que partir da geometria. E você vai pegar o problema e dividir em partes. Então você vai pegar o avião, você não vai simular a turbina junto com as asas, junto com o nariz, junto com com o trem de pouso, né, as rodas do trem de pouso e a cauda. Você vai simular só pedaços da cabine. E você quer economizar peso em algumas seções da cabine específica. Então você vai pegar aquela geometria ali e você vai transformar numa malha. A gente sabe que a gente tem que transformar numa malha porque a gente sabe que é a malha que o solver do computador vai conseguir calcular. O computador precisa dessa malha para interpretar o seu problema. Aqui entram os softwares de pré-processamento que eu comentei. Essa malha aqui é uma malha de boa qualidade, visualmente dá para identificar isso. Claro que tem que passar por uma análise mais aprofundada para ter certeza que não tem nenhum ponto onde a malha pode estar ruim, mas em geral, em aspectos visuais, ela está boa, né, nesse ângulo aqui que a gente está vendo. E para fazer uma malha dessa qualidade, por exemplo, um Hypermesh da vida, que é um software de pré-processamento, ele é muito bom, ele é muito útil nesse sentido. E é aqui que eu digo que softwares específicos de pré-processamento são muito bem-vindos no fluxo de trabalho de simulação numérica. A partir do momento que você configurou a sua simulação com a malha e colocou os resultados, as condições de contorno, né, os carregamentos e os esforços, você vai simular. E aí você vai ter o pós-processamento. O processamento é dentro do computador, você não está vendo. Então você vê o pré e você vê o pós. No pós, você vai fazer o quê? Avaliar. Nesse caso aqui, aparentemente são as tensões que você está vendo, são as tensões que o material está sendo sujeito dentro daquele problema e daquele setup, daquela configuração que você fez. Aqui está aparecendo um pedaço da cabine lateral, certo? Com uma portinha, pode ser a porta do banheiro. Aliás, é a porta do banheiro, né? Isso daqui é uma pia, isso daqui é um vaso. Mas você quer fazer uma redução de peso. E aí você vai fazer o quê? Identificar onde tem altos esforços próximos ao limite do material, ali você não mexe. Onde tem baixos esforços, longe do limite do material, você pode reduzir material ali. Você pode fazer cortes no material, então tira um pouco de peso. Você pode reduzir a espessura. Você pode modificar um pouco a geometria de forma que ela vença um determinado espaço com menos material, passando por um caminho mais curto. Então, tem várias formas de você reduzir peso e você vai usar muito da sua experiência aqui também para fazer isso. Ou muitas vezes você vai interagir demais com os projetistas aqui nessa fase. Então você tem uma ideia em mente e você vai interagir com os projetistas, com os desenhistas ou com a manufatura que está acostumado a executar aquilo dali para adquirir ideias. O que eu posso fazer aqui? Eu estou querendo reduzir o peso dessa forma. Você valida? Faz sentido? Então faz muito sentido essas interações aqui nessa fase. E aí você faz as alterações necessárias e, no final, economiza em peso para o seu projeto, para o seu problema. Se você conseguiu reduzir peso do avião, você consegue reduzir o custo de material. Só que, em última instância, o mais importante é, nesse caso do avião, é que você está aumentando a eficiência do avião. Com esse aumento de eficiência, o avião vai passar a ir mais longe com a mesma quantidade de combustível, vai despertar o interesse do comprador de aviões e você vai ter uma empresa que vende mais aviões. Logo, você vai ter mais dinheiro. Se a empresa ganha mais dinheiro, o que antes era um problema, porque você não estava conseguindo vender aviões, agora é uma solução, porque você está vendendo aviões uma vez que eles estão mais leves, mais eficientes. E aí o seu chefe, que tinha passado mal a noite inteira, estava chorando de cócoras no chuveiro, agora está sonhando com você e rindo à toa aí pelos corredores da empresa, ou elogiando a sua empresa e o seu escritório que fez esse trabalho para ele, para todas as pessoas que ele conhece na indústria. Esse é o fluxo de uma simulação. Então, a gente sai lá do projeto 3D e chega num resultado final que é um bom resultado para a empresa.
foco sempre deve ser esse. Para ter esse foco, você tem que saber fazer a simulação bem feita, para garantir o resultado que você está extraindo ali da solução. Agora, se você faz isso, você é o rei. Por que isso? Você consegue resolver problemas. A simulação é uma ferramenta para resolver problemas. E brincadeiras à parte, de fato, você se torna uma pessoa confiante e as pessoas vão confiar em você também na solução de problema, independente do ambiente que você tiver, se você souber usar direito a ferramenta que você tem na mão. Bom, agora a gente passa para os exemplos que a gente falou que teria no final do vídeo. Onde tem simulação de verdade? A gente já citou algumas vezes ao longo do vídeo a dinâmica dos fluidos computacional. E aí ela se enquadra tanto no mundo dos produtos, então eu estou falando de aviões, e você faz simulações para entender a aerodinâmica do avião, para você conseguir calcular qual é o arrasto que um determinado motor vai gerar por conta da aerodinâmica das pás da turbina, ou do tanto de fluido que é liberado pelo compressor na saída de combustão, a aerodinâmica de carros de Fórmula 1, carros diversos, não somente carros de Fórmula 1, também tem análises aerodinâmicas. Para cálculo de projéteis, ok. Além do mercado de simulação de produtos, a gente tem ainda os vários processos e ainda as extrações de energia e meio ambiente, dispersão. Na verdade, o mundo de CFD é muito extenso e muito amplo, de fato. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo uma simulação de vento ao redor de uma estrutura, então, carregamento de carga de vento ao redor de uma edificação pode ser feito com CFD. Eu fiz o meu TCC em engenharia civil nessa área. Eu também sou engenheiro mecânico e na engenharia mecânica eu usei CFD para calcular combustão, por exemplo, no meu TCC. E no meu estágio eu fiz simulação multifásica de processos de manufatura da siderurgia. Então, CFD é muito amplo. Aqui a gente está vendo também um exemplo de dispersões. Aqui a gente está vendo um exemplo de captação, né, de energia eólica. Exemplos de fluxos ao redor das brocas de perfuração para extração de petróleo. Aqui a gente provavelmente conseguiria analisar, fazendo uma simulação fluido-estrutura, qual é o nível de desgaste da broca, por exemplo. Então, CFD tem muitas aplicações nas diversas indústrias, tanto quanto ah, simulação numérica no geral. Então, CFD não é uma. Eu coloquei essa parte da apresentação para dizer que CFD não é uma área de atuação específica. Assim como simulação numérica não é uma área de atuação específica, no geral você trabalha com determinados tipos de problema, por mais amplos que seja, você sempre está fechado num tipo de problema. CFD tem a mesma questão. Então, onde eu trabalho, por exemplo, tem o Centro de Pesquisa da ArcelorMittal, tem, eu sou um contratado, né, no Centro de Pesquisa da ArcelorMittal, tem simulações de dinâmica dos fluidos na parte de meio ambiente. Então, são muitas áreas, muitas aplicações possíveis. Na área de estruturas, a gente está falando tanto de estruturas estáticas quanto dinâmicas. Um carro, ele tem uma estrutura, então o chassi do carro, nesse caso aqui, por exemplo, é um carro de competição, porque você vê uma estrutura tubular, né, dentro do carro aqui sendo representada. Então, pode ser, pelo design aqui, eu diria que é da NASCAR. O carro da NASCAR, ele tem esses quatro tubos assim na lateral, né? E, de fato, é uma competição bem perigosa, porque as velocidades são altíssimas, como tem aquela questão da pista inclinada, né? Então, você vê que a proteção desse chassi, dessa, mexendo no microfone, né? Desse chassi é, precisa ser bem grande, então isso aqui é um carro da NASCAR, quase 100% de certeza. Aqui é uma estrutura de bicicleta, está bem claro isso daqui. Isso daqui deve ser o apoio de alguma tubulação. Isso aqui é uma ponte. Então, o apoio de tubulação e a ponte são duas estruturas fixas. Não significa que não tem carregamentos dinâmicos, mas as estruturas em si são fixas. Já
veículos têm estruturas móveis e carregamentos dinâmicos. O que a gente tem também, além de análises dinâmicas de carregamentos dinâmicos ou de corpos sólidos que se movem? A gente tem as análises explícitas. Normalmente são empregadas em casos de altas deformações, altíssimas deformações. Então, quando um carro bate no anteparo, ele sofre altíssimas deformações. Você precisa de uma análise explícita para resolver esse tipo de problema. Problemas com solvers implícitos. Os solvers de estática usam solvers implícitos. Não vou entrar no detalhe do que é isso, mas o que é importante lembrar é: análises explícitas são altas deformações, no geral. Então, esses dois testes aqui são testes de impacto. Eu não conseguiria fazer isso com uma análise implícita, com um solver implícito. E se conseguisse, seria num tempo de processamento assim, beirando o infinito. E com um método de atualização de malha, adaptativa, muito preciso, muito. Enfim, nunca vi soluções comerciais que não contam de fazer isso de forma implícita, talvez com um estudo bem aprofundado, você consiga fazer alguns impactos com análises implícitas, mas não é o convencional. Então, quando você fala de impacto, de drop test, de altíssimas deformações de coisas, de colisões e choques que levam intervalos de segundo, você está falando de análises explícitas. E no caso aqui, tem uma particularidade do método matemático por trás de resolver isso, né, devido ao intervalo de tempo ser muito curto e que o intervalo de tempo importa, que você precisa calcular o tempo, que faz com que também esse daqui não poderia ser calculado de forma implícita por esse fator. Mas, enfim, como eu disse, o escopo teórico da física por trás não é agora que a gente vai falar, e nem sei se em breve, mas algum dia sim. Mas no início o foco é a ferramenta, como usar e qual é a aplicação. Você precisa saber escolher a ferramenta certa para a aplicação certa e saber usar a ferramenta da maneira correta. Onde mais tem simulação? Fundição. Então, o que é fundição, não é? Você tem fundição normalmente de materiais metálicos, mas é possível fundição também de outros materiais, plásticos, por exemplo, ou cerâmicos podem ter processos de fabricação por fundição. Não é o convencional. A fundição é você pegar um molde, colocar ferro fundido dentro daquele molde e deixar solidificar e você tem a peça. Então você tem simulações para isso. Por quê? Porque você tem problemas relacionados à fundição. Quando o líquido fundido vai adentrando as cavidades do seu molde, por exemplo, ele pode ficar preso em um determinado ponto e dar rechupe e dar outros problemas de fundição que um especialista de fundição vai saber melhor do que eu, porque, como eu disse, normalmente os seus estudos estão muito vinculados à sua aplicação. Mas fundição é um estudo que eu pretendo trazer aqui, já estudei e pretendo trazer aqui no canal também simulações de fundição no futuro. Injeção plástica semelhante à fundição, mas aqui o material é plástico e tem uma característica diferente que você injeta, você faz pressão para que o plástico chegue nas cavidades que ele precisa chegar. E normalmente, como característica, moldes plásticos costumam ter espessuras muito menores, cavidades com paredes muito estreitas, coisas que você não conseguiria fazer com ferro fundido, por exemplo, que normalmente são peças mais robustas e grotescas, conforme essas daqui. Estampagem de aço, que é onde entra o software Autoform que eu comentei. Inclusive, essa imagem aqui saiu do blog da Autoform, que é um blog público, né, que é o Forming Road, que vocês podem olhar depois. E a gente tem todas as peças da carroceria do carro são feitas por estampagem. Todas é forte, né, mas 99%, 95%, grande parte delas, a grande maioria delas, na verdade, é feita por estampagem, que é esse processo caracterizado por um molde superior, um molde inferior, um prensa-chapas, um material que segura a chapa de aço na posição que precisa para depois o punção passar e formar. Então, o processo de conformação mecânica de chapas, ou seja, material bem fino, sem grandes espessuras. E isso daqui tem simulação numérica também. Inclusive, essa imagem que a gente está vendo aqui é uma simulação numérica. Isso daqui é o material após estampado. Então, você vê que tem esses
excessos aqui que você corta depois. Na fundição e na injeção plástica, você costuma ter excessos também. Então, nessa peça aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um excesso, isso aqui é um excesso, isso aqui é um excesso, isso aqui é um excesso. Tudo isso corta fora depois, assim como na estampagem também. No plástico tem excessos também. Essa peça aqui, nesse exemplo, não estou vendo excessos, mas é comum ter também em moldes plásticos excessos. Onde mais tem simulação? Eletromagnetismo. Então, eletromagnetismo, como eu disse, a gente não está acostumado a pensar dessa forma. Talvez os engenheiros eletricistas vejam na faculdade deles só elementos finitos só para eletromagnetismo, por exemplo. Não tenho certeza, mas seria possível, porque eles estão olhando o nicho deles, e aí eles nunca iam conhecer alguns outros softwares que a gente na mecânica e na civil está acostumado a lidar. Simulação de processos siderúrgicos, isso daqui é um processo siderúrgico de solidificação. Qual etapa especificamente, não tenho certeza. Talvez um lingote, parece uma simulação de um lingote. Não do lingotamento contínuo, mas sim do lingote. Simulação de combustão, todos esses dois aqui, solidificação, né? Processos siderúrgicos que envolvam a fase líquida e combustão são processos que têm grande quantidade de informações de química. Então, engenheiros químicos também têm um pé nisso daqui e, e, e é uma área bem forte para eles, porque você precisa dessa base antes de fazer. E como eu disse, você tem que ter conhecimento da aplicação. Então, não adianta você tentar simular a combustão só sabendo que o fogo é o gás metanol que entra com ar e que você coloca numa alta temperatura e sofre a combustão. Você vai ter que conhecer os modelos químicos e físicos que descrevem como as reações vão acontecendo para você entender qual é a composição mássica e a fração mássica de cada componente, cada elemento químico dentro da chama. Aí sim você começa a entender e começa a poder extrair resultados verdadeiros ali daquela simulação. E aí ela não fica só um bonito, né? Como a gente diz, tem muitas vezes que a simulação ela é só um bonito. Entender a aplicação é o que diferencia, muito mais do que entender o método de elementos finitos. Entender a aplicação é sempre chave. Por isso que aqui os nossos treinamentos eles vão sempre focar na aplicação e aí qual o resultado que eu estou extraindo para aquela aplicação. Então, como conclusão aqui, quem sou eu? Eu sou Juan, meu nome é Juan Sampaio. Eu trabalho com simulação numérica na indústria desde 2019, mas a minha primeira vez trabalhando na indústria com simulação numérica foi em 2016, no estágio da faculdade. Uma linha cronológica, eu sou de Resende, do interior do Rio, fiz ETPC, sou técnico de informática, formado lá. É uma escola do interior do Rio, na cidade de Volta Redonda. Trabalhei na JPV, montagens e soluções industriais em Resende. É uma empresa de caldeiraria, então eu tenho um histórico e uma experiência em manufatura na parte de caldeiraria e montagens. Estagiei lá na ArcelorMittal, na França, em Mézières-les-Messes, na área de simulação numérica, com CFD, com simulação multifásica. Fiz faculdade na UF. Trabalhei em São Paulo, na Autoform, trabalhando com estampagem. E hoje eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e trabalho com simulações numéricas na área de manufatura, processos que envolvam a fabricação utilizando aço, estampagem, alguns tipos de conformação e testes estruturais e dinâmicos diversos, testes explícitos. Então, drop test, testes de impacto, são os tipos de simulação que eu faço. Então, os próximos passos ao longo do tempo, eu quero lançar e trazer aqui para o canal sempre exemplos de simulação do mundo real, o mais próximo do mundo real que eu puder trazer, executando aquela simulação com vocês, no sentido de fazendo análise do problema em si, resolvendo aquele problema, rodando e depois analisando os resultados. A parte do estudo propriamente dito da malha e da configuração da simulação, tudo isso a gente vai ver com mais profundidade ainda nos treinamentos que a gente vai lançar na Flugel Simulações e aqui ao longo do tempo também no canal, quando eu for lançando, eu vou falando para vocês. Então,
é isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito bom para vocês. Fico aguardando nos próximos. A minha ideia é, nos próximos, falar de análises estruturais e análises explícitas. Eu já vou começar logo falando de análises explícitas, porque o mercado hum, não fala tanto assim. Nas, nas graduações, no geral, não costuma ter muito sobre isso. Então, só quem trabalha com isso tende a ter essa experiência e eu quero trazer essa experiência para vocês como uma das primeiras e também a experiência de simulação com estampagem. E aí depois ao longo do tempo eu vou trazendo outros novos tipos de simulação e lançando esses outros treinamentos aqui para vocês. Deixe comentários aqui embaixo no vídeo, qual tipo de análise vocês querem que eu fale, qual é a parte que despertou mais curiosidade para vocês, podem fazer pedido até de que tipo de análise que vocês queriam que eu falasse ou mostrasse. Lembrando que a parte prática mesmo, a gente vai trabalhar muito nos treinamentos, mas aqui a gente quer falar de como que foi a resolução daquele problema, como foi tratar aquela geometria e depois como foi levantar as variáveis do problema, como valida a simulação, tudo isso a gente vai ver aqui. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Esse é o primeiro de muitos. Abraço.